Eu lembro muito bem que em 2019 eu estive no Brasil com meu celular na mão em várias ocasiões, mandando tweets defendendo os caras e sendo atacado pela turma. Assistir. Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslana. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E aí, vamos começar. Vamos confessar, tá? Só pra falar, né? Vocês gostam de citar o retardado lá de Embu das Artes. O retardado de Embu das Artes era contra a reforma da Previdência. Nem sei a opinião dele sobre greve dos caminhoneiros. E ele era, tá? A favor daquela manifestação retardada do Bolsonaro em maio de 2019. Como a direita oficialmente foi. Quem criou a risca de giz e falou: daqui eu não passo, eu não vou apoiar uma manifestação de culto à personalidade do Bolsonaro e uma manifestação cujos organizadores originais estavam pedindo golpe de Estado e coisas do tipo, o movimento Lobos Patriotas Brasil e outras porcarias do tipo, fomos nós, o Movimento Brasil Livre. E isso gerou um monte de coisa, gerou cancelamento, nós tomamos cancelamento, Cara, a dar com eu lembro muito bem dessa época, né? Não em detalhes, mas quando eles passaram a ser odiados pela política de direita e esquerda ao mesmo tempo, e quando eles foram cancelados por todos os grandes influenciadores da política, eu fiquei um pouquinho confuso, porque eu não entendi que tu pode divergir de um objeto sem ser cancelado 100%, mas isso aparentemente não foi possível no Brasil, né? Aí, naquela época, já vinha defendendo os caras na internet como qualquer um militante no Brasil. Eu lembro muito bem que em 2019 eu estive no Brasil com meu celular na mão em várias ocasiões, mandando tweets sob o meu antigo nome Cheslana no Twitter. Eu lembro disso. Defendendo os caras e sendo atacado pela turma. Mas eu não revelei que eu era alemão. Enfim. Ali naquele ano de 2019. Esse foi o primeiro grande cancelamento que a gente tomou naquele ano. Tá, surgiu o fenômeno Derrete MBL, em que todos esses grandes influenciadores bolsonistas que estavam loucos pra pegar o nosso público, Te Atualizei, a Bárbara do Te Atualizei, uma retardada, você botar ela pra, escreve uma linha reta, desenha uma linha reta, ela não consegue, tá? Escreve teu próprio nome, ela vai errar algumas vezes. Tá? Aquele exército de burros ali do bolsonarismo se juntaram pra fazer uma campanha de saia, deixe de seguir o MBL e tal, falando que o MBL estava se juntando com o sistema, né, de maneira obscura, enquanto eles, bolsonaristas, lutavam pelo Brasil. Eu vou perguntar uma coisa bem concreta pra vocês, bem concreta, tá? Pergunta aí. Vocês aí que estão nos assistindo, quantos de vocês não deixaram de seguir ou brigaram com o MBL nessa época? Hein? Eu fiquei fiel. Desde sempre, meu parceiro. Quantos E você? de vocês? Pode colocar aí no chat, errar é humano, não tem problema nenhum. Mas a gente comprou aquela briga naquela época. Ó, o Luzan Halita falou que o retardado do Nando Moura falou ele apagou o vídeo que fez a manifestação. Lógico. Né? Aqui, ó, a época eu já tava falando, ó. Parabéns aos envolvidos. Querem golpe de Estado na cara dura. Que era o seguinte, né? Nosso escolhido, o escolhido por Deus, vamos exigir ao Congresso, trabalhe para nós. O povo vai invadir o Congresso. Já tinha 8 de janeiro. Entre as linhas. Esses perfis que estavam convocando as manifestações, Muitos anos antes. bolsonaristas à época, todos eles pedindo, ó, essa Stervich, nosso escolhido, o escolhido por Deus, vamos exigir que o Congresso trabalhe para nós, ou hashtag, o povo vai invadir o Congresso. Era uma galera que puxava a hashtag falando que o povo vai invadir o Congresso e que eles iam fazer uma manifestação naquela época para invadir o Congresso. E nós, assim como o movimento Vem Pra Rua, que havia à época, fomos chamados a participar, a aderir ao movimento de culto, né? Então tá aqui, assim, na época a gente foi, eu mandei relatório para vários veículos de imprensa, eu dei entrevista, nós nos opomos frontalmente àquela manifestação. E foi isso que aconteceu, nós estávamos certos. Foi a primeira manifestação, aquela, em maio de 2019, em que o bolsonarismo botou para fora as garrinhas com o discurso de culto à personalidade dele e golpista. Eles foram começando a procurar, porque aquilo fazia parte de uma estratégia que estava sendo traçada lá no gabinete deles, com aquela época já o Felipe G. Martins, a ideia de criar uma onda de pressão, usando as ruas para pressionar o Congresso e para pressionar o STF, mostrando força, tá? Porque à época havia uma negociação muito dura com o STF, porque tinham descoberto a rachadinha do Flávio, havia um medo do Bolsonaro até de impeachment. Os militares estavam assustados. Tem uma matéria da Veja, muito, muito boa à época, que entrevista o Toffoli falando sobre isso, como os próprios militares falaram, cara,
vai dar merda. Empresários estavam com medo, militares com medo, todo mundo com medo, tipo, esse governo vai implodir, e era um governo de idiotas. E à época eles queriam mostrar força, então eles queriam fazer uma manifestação de culto ao Bolsonaro para mostrar força, que é, na prática, Riso, esta aqui é a primeira manifestação, na linha dessas manifestações recentes que nós tivemos agora pro Bolsonaro ser preso, que é a linha do povo na rua pra falar que tá com o Bolsonaro. O Bolsonaro, estou com o povo! Pra usar o povo pra alguma coisa. Logo na primeira manifestação de manipulação... E olha lá, cara, isso desde o início é assim, né? Desde o início do governo, praticamente. 2019 foi o início do governo dele. E desde então até hoje é a mesma coisa. Nós denunciamos e não participamos. E fomos queimados, torrados, perdemos. Foi ali quando eu falo pra vocês, a gente fazia live pra 200, 300 pessoas. Foi ali. Porque depois que a gente negou o bolsonarismo, o MBL acabou. Para muita gente, o MBL acabou ali. E aí surge, né, vamos dizer, a ideia de que toda manifestação de verde e amarelo é uma manifestação pelo capitão Bolsonaro. E esses caras acabaram com as manifestações. Tanto que as manifestações hoje, tá? Vocês toda vez que lembram do... o que é uma manifestação? Sempre completamente vazios de algum tema. É só sempre a favor... Só para declarar fidelidade ao Bolsonaro, né? Pedir indulto futuro para ele. O futuro indulto. A anistia. Isso é a única coisa, né? O único teor da manifestação. Sempre. Verde e amarelo. Vocês imaginam? Não pode levar faixa não com fora morais. Não pode atacar o STF não. Esse papo dele... Um monte de tia idiota cantando música pro Bolsonaro, ou aplaudindo pneu, essas coisas. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira das manifestações, que curiosamente é o fim das manifestações, e nunca mais uma manifestação, desde que houve essa manifestação aí, serviu pra alguma coisa e obteve resultado. Fomos naquela... Não é que foi pouco pressionado, nós fomos cancelados, e foi o maior dano histórico de imagem do MBL. Nós fomos cancelados. Ó, vários falam, eu tava aqui nessas lives de 200 pessoas. Cara, era um grupinho pequenininho de pessoas, tá? Eu também. E aquilo ali, cara, foi muito definidor da nossa história. Dali, nós fomos os primeiros a puxar um bonde, que depois saiu um monte de gente do campo da direita, e falou, ok, esses caras estão certos. Esse bonde foi a gente primeiro a puxar. Assim, todo mundo cancelava a gente à época. Pô, o Nando cancelava de um lado, o Brigadeiro cancelava do outro. A gente não teve, como é que eu posso tocar? Solidariedade de ninguém. Acho que no máximo o Danilo Gentili foi um pouco solidário com a gente. Mas todo mundo falou, esses caras são completamente malucos. A gente tava tomando cancelamento e porrada de geral. Aí depois as pessoas foram percebendo, tipo, pô, calma aí. O Bolsonaro agora vai... Como é que é? Juiz de garantia? Aras. Ó, os nomeados dele no STF. Pô, esse cara é um farsante. Foram saindo matérias sobre a rachadinha do Flávio. As pessoas foram se tocando. Ó, o Breno Caio. Nessa época eu tava criticando o MBL. Desculpa. Não. Desmembramento das forças-tarefas também. Na mesma época. Não tem que ter isso, cara. A gente tava com um pensamento à época que era meio à frente do tempo. Porque a gente já trabalhava com análise política e inteligência política. Deixa eu contar uma história de bastidor. Nós éramos, né, na Faria Lima, no mercado financeiro, nós tínhamos uma fama de ser um grupo muito sério e muito inteligente. E a gente tinha uma capacidade de previsão gigante. O Riso talvez não lembre. Porque isso foi um grande evento. Eu fui participar de um evento para um banco, um evento enorme, tá? Uma conferência num desses bancos de investimento ali na Faria Lima. Umas 300, 400 pessoas, lugar lotado. Só que os caras pica do mercado financeiro, tá? O ano era Você não me convidou pra isso. 2017. E aí era pra falar sobre reforma da Previdência. E foi um especialismo desses consultores sobre Brasília, que vendia relatórios pro mercado financeiro, e ele tinha até uma fórmula pra tipo, olha, se você tem uma taxa de ministros ligados ao centrão dentro do governo, né, a partir de um determinado número, ele estabelecia ele criou uma fórmula matemática ridícula, e achando que política é ciência exata, falando, não, vai passar a reforma da Previdência, e o governo Temer vai muito bem. Eu não lembro o nome desse cara. Esse cara, se tem alguém aqui da Faria Lima... Mas no primeiro do Bolsonaro que passou no governo dele, né? Que vamos dizer, frequentava aí esses eventos na época, vai se lembrar, era um consultor muito famoso. Aí esse consultor foi falar, vai ter reforma da Previdência. E aí eu fui falar, não vai ter reforma da Previdência, eu vou explicar nas redes sociais porque não vai ter reforma da Previdência, e porque... a ideia de que o Maia sozinho vai resolver alguma coisa não vai dar certo. E eu expliquei, ninguém acreditou em mim naturalmente, só que ao longo do ano não teve reforma da Previdência. Os caras falaram, puta, o cara tava certo. Eu e o Kim, especialmente os dois, nós tínhamos algum prestígio lá e circulávamos bem. Mas aí veio 2019, essa ruptura com o Bolsonaro, todo mundo que a gente conhecia do mercado financeiro
Começou a tratar a gente como leproso. Porque, né, agora esses caras estão atrapalhando o capitão. E agora, né, foguete não tem ré, o Brasil vai estourar. Os caras não olhavam na nossa cara. Foguete não tem. A gente foi tratado como lixo do lixo do lixo. Eu ainda vou tratar aqui, tá, desse tema. Lixo do... Assim, galera, às vezes me via andando na rua, virava a cara pra fingir que não conhecia. Foguete não tem ré, cara. O pior de tudo é que o Brasil em 2019, comparado a hoje em dia, não foi pra frente. Não foi, cara. Não foi. Eu imagino que pra muitos de vocês até tenha sido pior. Quando eu for pro Brasil, em novembro, vai ser mais barato pra mim do que daquela época. Um cara já acertou o nome do cara. Um cara aí, ó, acertou o nome do cara que tava comigo. Fomos tratados como lixo do lixo do lixo. De 2019 em diante, cara. Só hoje, e muito porque a gente montou um partido, que agora esses caras estão, vamos ouvir o que esses caras têm a dizer. Isso não bate. Isso aí, pô. Isso quer dizer, desculpa. Isso não significa que não tenha muita gente inteligente que nos acompanha. Eu tenho certeza que desses quase 6 mil pessoas que estão ao vivo agora, muitos não estão agora num banco de investimentos, numa corretora, numa firma, e nos acompanham e torcem por nós. Até porque como o MBL e o Partido Missão trabalham com capital humano da mais alta qualidade, é natural que tenha. Mas na época, tá, essas pessoas que nos acompanham hoje ou eram muito novas ou nem estavam ali, e boa parte dos chefes, os cabeças, entraram na paranoia bolsonarista, acharam que o capitão junto com o Paulo Guedes eram magos, o Paulo Guedes era um demiurgo do liberalismo e ele ia fazer acontecer e tal. E a gente conhecia o Paulo Guedes, né? Só pra lembrar, eu conheci profundamente o Paulo Guedes. Eu falei, cara, o Paulo Guedes, ele é um homem muito inteligente, é um professor, acima de tudo. Ele é um cara muito mais com perfil acadêmico do que qualquer outra coisa. Ele serviria muito mais para ser professor e um palestrante polemista do que um gestor de um ministério. Ele tinha preguiça para entender as vicissitudes e as demandas muito específicas da política. E ele foi um ministro da Fazenda ruim. E é isso que a galera lá não aceitava. Eu falei, esse cara é ruim, esse cara mal sabia que o orçamento do ano que ele iria participar da administração, que era 2019, era determinado pela legislatura do ano anterior e proposto pelo Isso é normal, né? Em praticamente todo lugar. governo anterior. Ele achava que ele ia mexer livremente no orçamento de 2019. Eu falei, puta, o cara tá viajando total. E ele é um cara que desmontou, por exemplo, toda a equipe ou quase toda a equipe de assessores que faziam a ponte entre CCJ, Comissão de Finanças no Congresso Nacional, e o ministério dele, deixando os parlamentares do governo meio que amínguo ali, sem saber como defender ele. Foi um período muito complicado, mas a galera do mercado financeiro não queria saber, achava que o cara, volta a falar, era um demiurgo, o cara, né, o cara sabia tudo antes de todo mundo, e talvez ele só sabia algumas coisas, assim, né, ele sabia quando comprar dólar, que depois descobriram várias coisas aí do Paulo Guedes, né, várias coisas. Inclusive aliados que ele formou ali no mercado financeiro que tiraram uma grana preta ali com ele. Inclusive alguns IPOs que rolaram. Botem aí no chat os IPOs que rolaram. Vamos lembrar, vários IPOs que aconteceram. Não vão vários, vou falar um IPO que aconteceu aqui para não falar. Né? Que tinha todas as digitais. E curiosamente, o IPO de uma empresa que não tinha condição disso rolou, né? Numa boa. E essa empresa depois ficou homenageando lá o Paulo Guedes, né? Um negócio constrangedor, né? Essa época aí, nós rompemos, mostramos que o rei tava nu, fomos cancelados por absolutamente todo mundo, inclusive de pessoas que depois se tornaram nossos amigos. E tá tudo bem. Pode errar e mudar de opinião. Tudo bem. Inclusive mudar de opinião sobre o fundão eleitoral. E outras coisas, quando se mudam as circunstâncias, você aprende com experiências. Seria muito burro não mudar de opinião. Então, pode ter cancelado o MBL em 2019, mas ao longo do tempo percebeu que eles estavam certos e você mudou de opinião. Normal. Mas é o seguinte, pode botar, né? Quem lembra disso aí? You know. Enfim, Gostou? galera, obrigado por ter clicado no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, meus amigos.